Boa noite, meninos. Então, hoje nós vamos ver aqui a parte da radiologia, né, os exames de imagem relacionados ao sistema vascular, né, tá? Vamos tentar mostrar uma maneira que vocês possam interpretar os exames de forma que seja mais interessante, né? Por exemplo, aprender a reconhecer o que vai ser uma artéria, como vai aparecer uma veia, né? Então aqui a gente conhecendo o normal, fica mais fácil da gente reconhecer o patológico, né? Então nós vamos lembrar que os chamados vasos da base, né, clinicamente, né, são esses vasos que vão ter origem, né, esses grandes vasos que vão ter origem na região da crosta da aorta, o tronco braquicefálico, a carótida esquerda, a subclave esquerda, né? E depois a gente vai reconhecendo a topografia, o calibre, né, os ramos que elas vão dando, de forma que a gente consiga reconhecer todas essas estruturas, né? Aí olhando aqui, ó, tem uma angiotomografia do tórax, né? Então nós vemos aqui o coração esquerdo, né, o ventrículo esquerdo, aqui vai estar a aorta ascendente, aí a gente já percebe que aqui tem um abaulamento diferente, né? Tem um aspecto, em vez de ter aquele aspecto tubular normal, ela está dilatada aqui, então tem um aneurisma, e tudo isso a gente vai aprendendo a reconhecer, né? Aqui nós temos mais uma angiotomografia mostrando a parte abdominal, né? Aí a gente já vê aqui, ó, por exemplo, aqui tem um stent, né? Tá certo? Uma endoprótese dentro da aorta, indo até as artérias ilíacas, tá certo? Aqui uma circulação colateral bem grande, você vê que a aorta está ocluída aqui, a gente tem toda aquela circulação colateral na parede do abdômen, que nós já vimos isso na aula de anatomia do abdômen, né? Aqui, por exemplo, uma maneira de tratar uma oclusão da artéria, das artérias ilíacas aqui do lado direito, fazendo o que chama de um bypass. Então, você faz uma ponte, né, vascular entre a ilíaca externa, né, indo até a femoral do outro lado, podendo então dar irrigação para o membro inferior do lado direito através dessa ponte, né? Então, várias coisas bem bacanas assim da gente ver, né, que a gente vai começar a reconhecer a partir da hora que a gente conhece o normal, né? Tá? Bom, então vamos começar aqui do nosso normal, tá? Então aqui nós temos umas coisas bem importantes de nós reconhecermos. Nós temos um sistema arterial, né, que vai ter origem na aorta ascendente, né, a partir da válvula aórtica aqui, tá certo? Tá? E vai até as extremidades, tanto do braço como da perna, né, como no pé, como na cabeça. Esse sistema todo arterial, ele vai passar por um sistema, né, de vasos bem pequenos, chamados de arteríolas e vênulas, tá certo? E que vai comunicar um com o outro. Então, depois que a parte, né, do sistema arterial fez a função dele de levar o sangue oxigenado até o nível tissular celular, esse sangue, uma vez que é feita a troca gasosa, né, esse sangue agora com menos O2 e mais CO2, ele volta por um sistema venoso, né? Esse sistema venoso todo, ele vai fazer o seu retorno, né, do membro inferior, dos membros superiores e da cabeça para o coração do lado direito, tá certo? Tá? Bom, depois nós temos uma outra coisa importante, né, que é o quê? Todo esse sangue que circula dentro desses vasos, né, como isso aqui é um sistema que tem uma certa permeabilidade na parede do vaso, tá certo? Em algum momento esse líquido que está aqui, ó, nessa região, passando aqui pelas arteríolas e pelas vênulas, ele vai transudar, ele vai passar para as células, não apenas a troca gasosa acontece, mas também algum líquido vai acumular aqui nesse interstício, tá certo? Junto com alguns debris celulares de células mortas do tecido dessa região. Tá? Esse líquido, né, e essas células que ficam aqui, às vezes algum germe, alguma bactéria, alguma coisa, eles têm que voltar, né, para o sistema circulatório. E não há como ele voltar pelas veias, tá certo? Então ele vai ter um outro sistema paralelo, né, muito parecido com as vênulas, né, e com as veias, que vai acompanhar todas essas estruturas aqui no intestício. Esse é o chamado sistema linfático, tá certo? Então a gente tem dos membros inferiores, né, e vai também dos membros superiores e da cabeça, tá? Nós vamos ver tudo isso com detalhes mais adiante, né? Bom,
Então aqui, ó, vamos começar a entender as coisas, né? Então nós temos um vaso sanguíneo que nada mais é que um tubo que vai ter várias camadas, tá certo? Vai ter uma camada mais interna, que é chamada de túnica íntima, que é basicamente o quê? Um endotélio, né? Lembra que a gente falou de mesotélio lá quando a gente viu de pleura, né? Então, ó, o endotélio, né, do vaso vai ser essa aqui, ó, é a túnica íntima, tá certo? Depois, em volta, nós temos uma túnica média, tá certo? Que vai ser o quê? Composta por tecido elástico, tá? E músculo liso, tá? Então, esse músculo liso, né, quanto mais periférico a gente for, né, mais fino vai ser o músculo, tá? Perdão, quanto mais periférico a gente for,